E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos entender por que os artistas estão vendendo seus catálogos musicais. Pois é, até pouco tempo atrás, toda essa história envolvendo venda de catálogos dos artistas era algo totalmente ali de pano de fundo, vamos dizer assim, uma coisa que não chegava até o público e o público nem sabia que estava acontecendo. Só que recentemente a gente teve a venda de 3 catálogos musicais que chamaram muito a atenção do público, que foi o do Justin Timberlake, o da Shakira e o da Nelly Furtado. Esses 3 catálogos fez com que essa discussão começasse a acontecer, mas ninguém teve uma resposta exata sobre por que os artistas estão vendendo seus catálogos. Então, através desse vídeo, eu vou tentar explicar para vocês alguns dos motivos que os artistas estão levando em consideração para vender os seus catálogos para grandes corporações. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve e vem fazer parte da nossa comunidade, né? Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Eu também lancei recentemente a loja oficial de camisetas aqui do canal e tem várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui, inclusive essa maravilhosa que eu tô usando da Madonna da era erótica, vocês conseguem encontrar lá na loja do canal, mas tem outras estampas incríveis que eu tenho certeza que vocês vão amar. O link fica fixado aqui no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo. Bom, para poder começar esse vídeo, eu quero falar uma frase que o John Lennon falou que mudou assim muito a percepção do público em relação ao trabalho dele, que é exatamente aquela icônica frase assim: as melhores coisas da vida são de graça, mas você pode deixar elas para as abelhas e os pássaros. Eu quero dinheiro. Essa daí talvez seja uma das melhores justificativas sobre por que as pessoas estão vendendo seus catálogos, ou seja, uma busca de um deal melhor para o seu produto. Nos últimos anos, testemunhamos uma corrida do ouro no background da música, onde grandes artistas começaram a vender os seus catálogos. Desses nomes podemos citar Bruce Springsteen, Bob Dylan, Stevie Nicks, Tina Turner, a nossa amada Shakira, Red Hot Chili Peppers e outros grandes nomes. Recentemente, no começo do ano, o David Bowie teve o seu catálogo todo vendido também. E no último mês, o John Legend também entrou aí pro time das pessoas que passaram todo o seu catálogo musical pra frente. Afinal de contas, por quê? Porque logo agora, o que tá acontecendo no jogo da indústria musical que tá fazendo com que esses artistas passem pra frente uma das coisas mais valiosas da sua vida? Primeiro de tudo, gente, antes de nós chegarmos no fundo dessa história, nós temos que entender que existem 2 tipos de direitos autorais na maioria das músicas, que é o direito da composição e o direito da master. Normalmente o direito da master fica para a gravadora e o direito da composição, produção da música e tal, fica para o artista ou para algum outro produtor e compositor que fez a faixa. Às vezes a pessoa só ganha uma parcela como intérprete, mas no caso vamos levar em consideração aqui esses catálogos que são de pessoas que realmente compõem suas canções. Muitas vezes essa divisão dos direitos autorais gera problemas tanto para a maioria dos artistas quanto para a maioria das gravadoras. Um exemplo disso é o que a Taylor Swift teve aí recentemente com a Big Machine, né? Vamos dizer que a Taylor Swift foi um bom catalisador para fazer com que tudo isso começasse a rolar dentro da indústria. A Taylor aí viveu do drama, né, de querer comprar o seu catálogo da Big Machine, a gravadora não vender para ela e preferir vender para um outro empresário. Isso daí deixou ela possessa e ela resolveu tomar uma atitude que mudou muito o parâmetro da indústria, que foi começar a regravar as suas canções para obter as masters. Só, gente, que o que acontece? Para Taylor começar a fazer isso, ela teve que ler as linhas mais pequenas do seu contrato. E é isso que a maioria dos artistas não faz. Existem vários meios de você conseguir quebrar esse contrato e obter as suas masters, mas o problema é que a maioria dos artistas não se importa. Na maioria dos contratos existe uma coisa chamada cláusula de regravação, que proíbe que um artista faça o que Taylor Swift está fazendo agora, regravar as suas próprias músicas.
No caso dela, a cláusula de regravação dos seus 5 primeiros álbuns expirou oficialmente em novembro de 2020. A regravação dessas músicas cria um segundo conjunto de masters, ou seja, digamos que uma grande empresa queira usar num comercial uma das músicas da Taylor Swift. Antes eles precisavam pedir autorização para Taylor, assim como também para a sua gravadora. A partir do momento que a gravadora vende a parte da Taylor ali, né, deles, no caso o master pro Scooter Braun, tem que pedir para Taylor e pro Scooter. O caso é que tinha a divergência de às vezes um querer e o outro não. Então, comprando o seu catálogo, tudo isso passa agora para a mão da pessoa que detém os direitos totais, ou seja, a Taylor. Então, se uma empresa for precisar de uma música, por exemplo, eles vão pedir diretamente para ela, não vão pedir mais para duas pessoas, vamos dizer assim. Facilitou o negócio. Mas é bom a gente salientar que a Taylor Swift, gente, em tudo isso que a gente está falando, é uma exceção absurda à regra, ok? As empresas que adquirem tanto as masters quanto a composição de uma canção terão muito mais facilidade para licenciar aquele trabalho. A posse dos direitos autorais da publicação da composição também abre novos fluxos de receita, como royalties mecânicos pagos, assim como também quando há um cover oficialmente gravado. Ou seja, por conta disso tudo que está tendo de lucro, as empresas estão pagando horrores pelo catálogo dos artistas para obter esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo que, tipo assim, para sempre rende. Vamos conhecer alguns catálogos vendidos por preços absurdos, só para vocês terem uma ideia de quanto também esses artistas estão lucrando dentro desse tipo de deal. O Bruce Springsteen vendeu para a Sony o catálogo dele por 550 milhões. O David Bowie vendeu o seu para Warner Chappell Music por um preço superior a 250 milhões, segundo a revista Variety. Justin Timberlake vendeu o seu catálogo a Hypnose Song Management por 100 milhões, incluso mais de 200 canções. Nelly Furtado também está prestes a vender o seu catálogo para a mesma empresa por 50 milhões. E o Red Hot Chili Peppers vendeu o deles para essa empresa por 140 milhões. A Shakira talvez fez um dos melhores deals com essa empresa que comprou do Justin, o da Nelly e o do Red Hot, que ela vendeu o dela mais ou menos por 300 milhões. Um grande empresário chamado Josh Gross deu uma entrevista para Rolling Stone onde ele expôs a forma que ele decide o que ele vai comprar para fazer parte do seu catálogo. Às vezes, ele prefere comprar algumas coisas apenas e não todo um catálogo. E ele explicou o seguinte: você pode ganhar dinheiro com tudo que é tipo de música, exatamente porque ela toca, seja no rádio ou no streaming, shows, bar ou até um restaurante. O caso é que você precisa escolher as músicas mais seguras e que vão por mais tempo se tornar consumidas. Outro ponto também é que a evolução das plataformas digitais, a evolução do streaming, a evolução do TikTok, assim como outras plataformas de música, até o metaverso em si, está afetando nessa história toda envolvendo catálogos de artistas. A maioria dessas aquisições levou os artistas mais velhos, cujas carreiras podem estar desacelerando, a vender o seu trabalho, mas os estudiosos alertam: não venda seu catálogo com poucos discos e hits dentro. Isso é um tiro no pé. Bom, uma coisa é fato, a maioria dos artistas vende o seu catálogo porque eles preferem criar um fundo de herança para a sua família e outras gerações, no lugar de só ficar rendendo poucos dólares, vamos dizer assim, com o seu catálogo. Eles preferem construir com um montante, vamos dizer assim, de uma vez. Pelo menos é o que os veteranos têm feito. Normalmente, quando os artistas morrem, os direitos autorais ficam para os herdeiros. Porém, a estratégia mudou de fórmula. Em vez da família deixar um conjunto complexo de direitos de música, os artistas podem deixar a eles um grande ativo financeiro para investir. Isso seria um dos motivos. Mas alguns artistas mais jovens, como John Legend, por exemplo, também estão lucrando. Então, não é uma regra certa, ok? Inclusive os mais novos conseguem contratos melhores do que os artistas dos anos 80 e 90. Afinal de contas,
Na era digital, as músicas ganharam um valor completamente diferente pela grande acessibilidade que o público teve. Músicas dos anos 80 e 90, onde as pessoas precisavam ter um determinado poder aquisitivo alto para conseguir ter acesso à música, isso daí também limita, de certa forma, o quanto aquela música foi popular, por mais que ela seja muito popular, vamos dizer assim. Então a plataforma digital acaba também ajudando a valorizar esses artistas da nova geração. Outra coisa que ajudou muito também a influenciar os artistas a vender os seus catálogos pode ser os impostos. Em 2006, quando George Bush ainda era presidente, ele colocou uma regra ali nas taxas que, de certa forma, ajudou os artistas. O corte desses impostos permitia com que os músicos tratassem as vendas dos catálogos como ganhos de capital em vez de renda ordinária, que é tributada a uma taxa muito mais alta. No governo Biden, no entretanto, propôs eliminar essas brechas de longa data de acordo com um comunicado da própria Casa Branca. Então, por isso houve uma mega corrida para todo mundo fechar esses acordos antes da posse do Biden, porque a partir do momento que ele fosse empossado, ele podia a qualquer momento colocar isso daí em ativo e de repente todos os catálogos perderam seu apelo. São negócios, gente, não é nada pessoal. Como a questão das taxas ainda não foi 100% oficializada por Biden, tudo continua como está. Então, o que nós concluímos disso tudo? Os catálogos estão sendo vendidos e comprados para facilitar o fluxo das obras. Isso também garante para os artistas um grande investimento que pode mudar para sempre a vida deles nesse momento que eles estão mais desacelerados. Isso daí também acaba gerando uma flexibilidade de investimento e trazendo ali, vamos dizer, mais bens para essas pessoas e também para essas famílias. Ou seja, tudo é dinheiro. Bom, espero que isso daqui sane a dúvida de vocês e eu quero também saber a opinião de vocês. Como vocês se sentem em relação a essa situação da venda do catálogo dos artistas de vocês? Vocês acham que isso é positivo, negativo? Como que vocês entendem isso tudo? Manda aqui pra mim, ok? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí, tchau!